Que hoje o Papai do Céu nos acompanha em nossos estudos, iluminando as nossas mentes. E vamos lá, o conhecimento está nos esperando. E hoje nós vamos de aula de ciências. Peguem o livro de vocês, abram na página 5 e vamos lá. Por que os ambientes são diferentes? Nos ambientes existem seres vivos e fatores não vivos. Fatores ambientais, como a temperatura, quantidade de chuva, tipo de solo e umidade. Esses fatores variam de um ambiente para o outro. Os seres vivos são adaptados aos ambientes que habitam. Por exemplo, os pinguins estão adaptados a ambientes frios e, por isso, não conseguem sobreviver em florestas. Bem, observem que os pinguins eles estão aqui em cima de blocos de gelo. Então, eles já estão acostumados com esse tipo de ambiente. Então, vamos aqui para a próxima imagem e vamos observar aqui que a Terra ela tem um formato arredondado. Então, perto da linha do Equador, os raios solares chegam mais diretamente. Bem, gente, a linha do Equador é uma linha imaginária que o homem dividiu a Terra dessa forma para poder estudar o clima, não é? Os ambientes, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no Polo Sul, os raios solares chegam mais inclinados e no Polo Norte também. Então, observe a inclinação da Terra. As diferenças de aquecimento fazem com que a Terra apresente grandes zonas climáticas. Zona polar, que é mais fria, que fica nos polos. A zona tropical, que é mais quente, que fica próxima à linha do Equador. E a zona temperada, onde se intercalam períodos mais quentes e mais frios, dependendo da época do ano, que fica entre a zona polar e a zona tropical. Vamos observar aqui. Aqui passa a linha do Equador. E onde está colorido de amarelo, se localiza a zona tropical, que é onde os raios solares chegam mais diretamente. E as zonas temperadas são essas nas cores azuis. Ok? E a zona polar são essas que se localizam aqui no Polo Norte e no Polo Sul. Vamos lá para a página 6 do livro de vocês. Biomas do mundo. Então, os biomas do mundo são a taiga, os campos, as florestas tropicais, a tundra, florestas temperadas, desertos e savanas. Então, façam aí a leitura de cada um desses biomas. E, se precisar, dá uma paradinha aí no livro. Mas antes, vamos ver aqui o que são esses biomas. Eles são grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. E como vocês viram aqui, os principais biomas da Terra são esses que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Então, vamos para a seção lápis na mão e vamos resolver as nossas atividades. Questão número 1. Os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira desigual. Por isso, algumas regiões recebem mais luz e calor que outras.
Com base nessas informações, observe a figura que representa o planeta Terra e em seguida faça o que se pede. Então vamos lá fazer juntos. Peguem o lápis de cor, se precisar, pause o vídeo, pegue lá o seu lápis de cor e vamos lá. Letra A. Na figura do planeta Terra, pinte de vermelho a zona tropical. Então, como nós vimos na imagem anterior, a zona tropical ela fica bem aqui no meio, que é onde os raios solares atingem com mais intensidade a Terra. E aí vocês vão pintar essas áreas de vermelho. Laranja, vocês vão pintar as zonas temperadas, que é essa zona aqui que fica entre a zona tropical e o Polo Sul, e aqui em cima, que fica também entre a zona tropical e o Polo Norte. Então, vocês vão pintar de laranja. E as zonas polares, vocês vão pintar de azul, aqui no Polo Norte e no Polo Sul. Letra B. A maior parte do Brasil fica em qual zona climática? Vamos observar, isso aqui é a América do Sul e o Brasil se localiza aqui na América do Sul. Então vejam que o Brasil, ele fica com a maior parte na zona tropical, que é essa zona aqui no meio. Questão 2. Será que é possível perceber as diferenças de temperatura apenas olhando para a paisagem representada em uma fotografia? Observe a imagem a seguir e depois responda às questões. Observe aqui que nós temos uma estrada e algumas árvores aqui. E aqui em cima umas montanhas cobertas de gelo, de neve, não é? Então, onde a temperatura provavelmente é menor? Na estrada ou no alto das montanhas? Bem, vamos lá. A presença de neve indica que é mais frio aqui no alto das montanhas. Na estrada, há muitas plantas verdes. Se precisar, pode pausar o vídeo e depois volta para cá. Vamos aqui no item B. Pelas características da vegetação e do ambiente retratado na fotografia, ela provavelmente foi registrada em uma região do planeta onde se localiza a taiga. Olhem aí as plantas da taiga. Vamos lá para a página 9. Terceira questão. Os gráficos abaixo apresentam a temperatura média e a quantidade de chuvas anuais de 3 biomas: deserto, tundra e floresta tropical. Leia-os com atenção e identifique a temperatura média e a quantidade de chuva da área em destaque. Depois indique a qual bioma cada gráfico corresponde. Bem, aqui nós temos a quantidade de chuva, e aqui nós temos a temperatura média no ano. Então, vamos lá. Bem aqui está o bioma. E ele pergunta, qual é a temperatura média? Muito frio, tá? Muito frio. Qual é a quantidade de chuva? Muito seco. Isso aqui é a quantidade de chuva. E qual é o bioma, gente? Bem, a tundra. A tundra é que tem essas características. Vamos lá para o item B. Qual é a temperatura média desse bioma? Muito quente. Qual é a quantidade de chuva? Também muito seco. Que bioma é esse que é muito seco, hein, gente? O deserto.
Bem, vamos lá para a nossa última questão. O bioma está localizado aqui, onde vocês estão vendo destacado. Qual é a temperatura média desse bioma? Olha, ele fica entre o quente e o muito quente, então ele é quente e também muito quente. Qual é a quantidade de chuva? Úmido e muito úmido. E qual é o bioma? Floresta tropical. A floresta tropical é que apresenta esse tipo de característica. Vocês podem consultar lá na página 6 e 7, que tem todas as características destes biomas do mundo, tá? Chegamos mais ao final de uma aula. Fiquem com Deus e beijos no coração de cada um.